pais, nós temos muitas responsabilidades. E eu creio que já passamos muitos apuros, com relação aos filhos. Eu queria fazer uma pergunta sobre a responsabilidade de pais e, de repente, algum apuro que você passou. Fiz aqui uma pergunta. Você já teve numa situação que você se sentiu sem saída com o seu filho? Por exemplo, você perdeu o controle, ou você não tinha o controle da situação com relação aos seus filhos? Por exemplo, seu filho engasgou, perdeu a respiração, estava lá brincando, de repente você vê seu filho ofegante e você não sabe o que fazer. Por exemplo, a escola do seu filho liga e fala assim: olha, pai, você precisa vir urgente aqui para a escola. Como é que você reage, você pai? Como é que você já reagiu ou como é que você reagiria nessa situação? A escola do seu filho liga: pai, você precisa vir aqui urgente. Qual deve ser a nossa atitude como pai diante das adversidades e das urgências com os nossos filhos? E nós vamos ver hoje um texto da Palavra de Deus, uma história, um fato real, que vai expressar como um pai agiu nessa situação. Como é que o conselho da Palavra de Deus e como é que Jesus orientou, Jesus obviamente estaria presente numa situação dessa de milagre, como é que se dá? Como é que nós, pais, devemos agir? Esses princípios, repetindo, é aplicável a diversos relacionamentos. Nós estamos falando um mês de relacionamento hoje, uma introdução, um ponto principal no foco do Dia dos Pais. Mas falando aqui, qual a atitude? E há um texto que nós vamos ler aqui, e se quem gosta de tema, quem gosta de colocar nome às mensagens, um nome possível, você pode dar o seu nome, mas um nome possível é Levando Jesus para Casa. Nós vamos ver como é que nós levamos Jesus para casa hoje. Como é que nós levamos Jesus? Vamos ver uma história aqui em Lucas 8, no versos 40 a 42, e pulando do 49 até o 56, nós vamos ler este texto. Você pode acompanhar aí na sua casa. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, possivelmente um familiar, daquele dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, então somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, pela criança. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pelas mãos e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Jesus lhes ordenou que dessem de comer. Os pais delas ficaram maravilhados, mas eles ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui é o exemplo, para a gente contextualizar aqui. Jesus acalmou a tempestade, atravessou o mar e foi estar com a multidão. No meio deste texto, dessa passagem, você vai perceber que houve um outro milagre, o milagre da mulher que toca em Jesus. Mas não vamos abordar isto. Mas também, se você ler todo este bloco de versículo, as mulheres estão encaixadas também neste milagre. Um dos líderes da sinagoga, Jairo, aproximou-se e prostrou-se aos pés de Jesus, suplicando que fosse até a sua casa, porque sua única filha, de 12 anos, estava para morrer. Enquanto isso, ele falando com as multidões, reprisando aqui, frisando o ponto, alguém da parte da família veio a ele e falou: olha, não incomodes mais o mestre, pois ela morreu. Jesus, ao ouvir o mensageiro declarar a Jairo, olha o que Jesus declara, que serve para nós nessa noite: não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Eu queria que você, na sua casa, você repetisse essa expressão, porque diz respeito a mim e diz respeito a você nessa noite.
e você repetisse comigo isso. Não tenha medo. Repita na sua casa aí, faça esse exercício de fé. Não tenha medo. Fala de novo assim, não tenha medo. Apenas creia. Apenas creia. Ela será curada. Vamos usar isso no final. Não tenha medo. Eu não sei qual é a situação que está na sua casa, você como pai, como está a situação na sua família, o seu relacionamento com os seus filhos, mas saiba de uma coisa, já quero começar declarando aqui, não tenha medo, pai, responsável pelos seus filhos, não tenha medo, apenas creia, apenas creia. Na cultura, é importante destacarmos um ponto cultural da época, para nós contextualizarmos e alguns detalhes que a Bíblia tem, é muito importante nós destacarmos aqui. Na cultura da época, era inaceitável um mestre se dobrar ou se ajoelhar, se prostrar diante de um outro mestre. Jairo precisou vencer esta barreira cultural para que o milagre acontecesse na sua casa, na sua vida, na sua família. Vencer uma barreira cultural. Olha que importante. Não sei quantas barreiras você tem ou esteja enfrentando, talvez cultural. Talvez você foi ensinado assim. Talvez seus pais, seus avós, a cultura em que você veio e foi criado, diz alguns parâmetros. E cabe a nós vencermos essas barreiras para chegar na pessoa mais importante, a prostrar-se na pessoa mais importante. Então, de forma resumida e objetiva, eu queria destacar aqui qual deve ser a nossa atitude como pai. Diante das adversidades, diante das questões da vida, principalmente nesses dias de pandemia, qual deve ser a minha atitude como pai? Qual deve ser a sua atitude como pai? E destacando aqui 4 pequenos pontos, que são poderosos, pequenos no sentido de eu fazer de uma forma resumida, mas há muitas verdades para serem ensinadas aqui e aprendidas. Mas vou resumir 4 aqui. Primeiro passo, uma atitude de um pai, é render-se aos pés de Jesus. Não importou o status, não importou. Ele deixou o orgulho de lado. Nós falamos algumas semanas, alguns meses atrás, acerca de humildade. E o que a humildade pode nos levar. E que a falta da humildade, que é o orgulho, também pode ocasionar nas nossas vidas. Então, de lado, deixou-se o orgulho e buscou a presença do único que podia salvar sua filha, do único que podia trazer a resposta para a sua casa, para a sua urgência, que era Jesus. Não importa os títulos que nós tenhamos, todos nós precisamos de Jesus. Não importa o título que você tenha, a posição que você enfrenta, talvez diretor de empresa, talvez um professor, um médico, talvez um pastor, um líder. Não importa a posição que você tenha, todos nós precisamos de Jesus. Os títulos não valem nada em relação a isto, tem sua importância, mas todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Por isso ensinamos nessa comunidade a como sermos humildes, como aprendermos de Jesus, que é manso e humilde de coração. Por isso falamos muito sobre isto, para chegarmos nos pontos dos relacionamentos. O reino de Deus é um reino de relacionamento, principalmente relacionamento de pais e filhos. Uma curiosidade para você e para mim, estudando e tentando reaprender acerca desse relacionamento tão importante, note-se que nos últimos versículos do Velho Testamento, Malaquias, se você olhar lá, ele termina assim o bloco do Velho Testamento, que os pais deveriam ter os corações convertidos aos teus filhos, e os filhos com os corações convertidos aos seus pais. Há um grande segredo em tudo isso, e há uma grande missão, e muitas barreiras serem vencidas para que os corações dos pais se convertam aos seus filhos e o coração dos seus filhos se convertam aos seus pais. Muita coisa importante sobre isto. O risco que nós corremos, muitas vezes, a autossuficiência. Eu tenho um bom convênio, eu tenho bons recursos. E a prova desta pandemia está aí que tudo isso não vale nada. A pandemia está afetando quem tem, quem não tem, o branco, o pardo, o escuro, o que tem dinheiro, o que não tem dinheiro.
o que tem título e o que não tem título. Há um momento da história da humanidade que nós precisamos dessas reflexões, e o que vai fazer a diferença é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, e é através dela que nós tiramos princípios para mudar e transformar os nossos relacionamentos. Como diz também Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscar a Jesus em primeiro lugar, render-se a Jesus em primeiro lugar, está mostrando que nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E buscando o reino de Deus em primeiro lugar, obviamente também estamos procurando e priorizando Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus. Excelente atitude, e é a prioritária, render-se aos pés de Jesus. Segunda verdade e segunda atitude deste texto, diz o seguinte: ele levou Jesus para casa. Jesus, venha para minha casa. É urgente, Jesus vem para minha casa, é urgente. A minha única filha de 12 anos está à beira da morte. E acabaram de chegar com a notícia de que ela morreu. Jesus, vá em casa, Jesus. Preciso levar Jesus para casa. Pais, o que é que nós temos levado para casa? Pare para pensar agora, você pai, você responsável, você tem também seus filhos espirituais, você que é responsável. O que você tem levado para casa? O que eu e você estamos levando para casa? Por exemplo, podemos que levar uma boa educação, bom sustento, presentes são suficientes, mas não são. São coisas muito boas, nada errado em você oferecer o seu melhor dentro da sua possibilidade, mas isso não é suficiente. Não sei se é uma boa notícia para você, mas sempre você temos que vermos que pregação da palavra e da Bíblia é uma boa notícia, mas uma notícia que ela é boa, você pode pensar que não. Os recursos que temos não são suficientes para nos relacionarmos com a pessoa mais importante. Olha, permitimos muitas vezes nas nossas casas, ou facilitamos a entrada na nossa casa, nós como os pais, de mídias, de programas de televisão, entram na nossa sala, entram na nossa intimidade, na nossa casa, e nós pais muitas vezes estamos permitindo. Um ponto aqui, parênteses, não estou questionando aqui a importância da comunicação de mídia, internet e das diversas formas de comunicação, não, entenda bem. Como uma faca é boa para cortar o pão, cortar o alimento, se ela não for usada adequadamente, ela pode ferir e levar pessoas à morte. Eu quero me referir a isto, fazermos a reflexão de selecionarmos o que é que nós estamos levando para a nossa casa. O que eu e você, o que nós pais estamos permitindo entrar na nossa casa. Isso é uma importante, há uma reflexão que nós precisamos fazer como os pais nessa noite. Por exemplo, uma informação muito importante para mim e para você. Com poucos segundos de interferência do mal, de algo das trevas, que nós pais permitamos, pode estragar e atrapalhar um projeto de construção de muitos anos, de formação de caráter, de formação de senso cristão, de valores. Em poucos segundos, podemos perder isto. Isso deve se levar em consideração na sua casa. O que nós estamos levando para a nossa casa pode nos trazer um risco. Não quero te trazer temor, mas estou pregando para mim também. Estou tentando de alguma forma querer conversar com nós pais aqui, para nós refletirmos o que é que nós estamos levando para a nossa casa. O que vai fazer e vai trazer transformação para a nossa casa na realidade e no íntimo e no fundo é a presença de Jesus. Quer levar algo sobrenatural que vai transformar a sua casa e a sua geração e a sua família, os seus filhos? Traga Jesus para a sua casa. Traga Jesus para a sua casa. Traga Jesus para a sua casa. Isso é uma responsabilidade de nós pais. É uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade de nós pais. Levarmos Jesus para a nossa casa.
O que é levar? O que significa levar Jesus para a nossa casa? Preste atenção, é algo muito simples. Levar Jesus para casa significa deixar Jesus entrar na nossa intimidade e participar da nossa vida, até Ele se transformar o nosso Rei, o nosso Senhor. É uma conquista. Permita que Ele seja o seu Rei, que Ele seja o seu Senhor. É isso que transforma as famílias. É isso que transforma os nossos relacionamentos. Pregamos no início da série, o privilégio de pregar no início da série, que sem o novo nascimento, sem entregar a vida para Jesus, não há possibilidade de experimentar o melhor de Deus, o projeto de Deus na sua íntegra, na sua naturalidade e na sua essência. Como que se leva então Jesus para casa, né? Como é que nós podemos então levar Jesus? Significa permitir que Ele reine na sua vida, que Ele se relacione. Você não chama qualquer pessoa para entrar na sua casa, não é verdade? Para sentar à sua mesa. Por exemplo, você vai chamar qualquer estranho para comer na sua casa? E no senso cultural, da época, se levar para sentar na mesa, é porque a pessoa tinha uma certa importância. Levar Jesus para sentar nas nossas mesas, com os nossos filhos, com a nossa família. Então, como é que nós levamos, né? Como é que se leva Jesus para casa? Como é que se leva agora? Então, aprendemos como é que se leva Jesus, o que é levar Jesus. Como é que se leva Jesus? Orando pela cidade dos seus filhos, ore pelos seus filhos, ensinando a Bíblia para os seus filhos, um monte de coisa. Eu citei algumas aqui, você também sabe, né? E durante as pregações do ano, a gente sempre vai estar falando sobre isso, como é que nós levamos e experimentamos o melhor de Deus para a nossa vida. Orando com os seus filhos, ensinando a Bíblia, se possível, um encontro familiar. Quando possível, de acordo com a agenda, filhos às vezes moram fora, os horários, de acordo com a idade dos filhos, fica diversificado, né? Às vezes, para se encontrar em casa, depende da fase dos filhos, precisa marcar na agenda, né? Porque um entra às 5 horas da manhã, outro entra às 7, outro, e é aquele dinamismo, né? Mas, na medida do possível, priorize isso, principalmente com os filhos pequenos, o que nós chamamos de culto familiar. Culto familiar, o que é? Não é um culto que nós temos esse senso. É você sentar no chão, na sala, no tapete da sua casa, contar as histórias, e de acordo com a faixa etária, que nós podemos dar dica para vocês, aqui nós ensinamos, desde o Ministério Infantil, com a Gabi, com o Davi, de como ministrar, e de acordo com a faixa etária, adolescente, filhos assim de mais idade, nós sentarmos, se não tem alguém que toca, que canta, pode pôr um louvor, um CD, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, você vê a periodicidade. O importante não é o processo religioso, sair de um culto religioso e para um outro culto religioso, não é isso que eu estou dizendo para você, é você na sua espontaneidade, você fazer isso com seus filhos, né? Orar, perguntar, você tem uma cidade, como é que estão os seus amigos? É uma grande oportunidade de nós celebrarmos a Deus em casa. Vou dizer para você que o culto, a gente fica pensando assim, então o culto eu vou lá que nem agora, 18 horas, vai começar o culto e tal, mas vou dizer para você que o culto é 24 horas. Quando você está descansando e dormindo, também é culto a Deus. Quando você senta com o seu filho na sua casa, é culto a Deus. Quando você senta com seus filhos, você pode, entre aspas, pregar para os seus filhos, não algo formal, mas você pode ter o jeito, o traquejo da coisa com a linguagem da sua família, de acordo com a sua cultura, o seu jeito de falar. Invista tempo nisso, isso é levar Jesus, investir tempo para isso, levar Jesus para casa. O que mais? Criando uma atmosfera de fé. Cria uma atmosfera de fé, você pai. Por exemplo, sabe onde começa o sobrenatural? Onde eu pelo menos deveria começar do sobrenatural? Dentro de casa. Porque às vezes é mais fácil começar lá fora, fazer as coisas lá fora, do que no ambiente familiar. Isso por diversas maneiras, tá? Por diversas situações, é uma guerra. Mas começar o sobrenatural na sua casa, profetizar na sua casa. Experimentar cura, como na casa de Jairo, na sua casa, na sua família. Outro ponto importante, a amizade com os filhos.
Ser amigos, os pais serem os melhores amigos dos seus filhos, melhores amigos. O que mais? Sendo exemplo. Ser exemplo é muito importante, porque olha aqui, nós informamos aquilo que nós sabemos, mas nós reproduzimos aquilo que somos. Isso é muito importante nós refletirmos. Podemos transmitir conhecimento para os nossos filhos, que é o que nós sabemos. Pode ser algo da Bíblia, pode ser matemática, pode ser português, pode ser outras ciências. Isso nós podemos, com certeza, transmitir. Mas o que nós vamos reproduzir, o que os filhos vão copiar da gente, são os nossos exemplos. O que ele vê na gente. O que os filhos veem na gente, porque o ser humano, nós falamos algumas semanas, que o ser humano tem necessidade de copiar alguém e observar. Falamos dos super-homens, né? Na semana passada, ou retrasada, falamos, um dos nossos amigos queria ser o Zorro, quando criança. E assim, nós temos a necessidade de espelhar alguém. Por isso, nós temos que ter as mesmas atitudes de Jesus, espelhar em Jesus, como Paulo disse, serem meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. E nós pais representamos Jesus. Nós pais em casa representamos Paulo, nesse aspecto. De olhar e ter a responsabilidade de ver como os filhos olharem para nós pais, ou responsáveis, avós que cuidam dos filhos, dos netos, na ausência dos pais, ou você que cuida de um orfanato, você que cuida de pessoas carentes, tem a responsabilidade de substituir a paternidade. Você é responsável, somos responsáveis, né? Sendo exemplo. Um ponto aqui, não é perfeição. Não é que os filhos vão ver tudo perfeito, você só acertar. Não, os filhos vão ver os nossos erros. Nós, da Comunidade da Graça, não fazemos uma propaganda enganosa. Nós, pastores, nos expomos aqui, muitas vezes, contando os nossos erros, os nossos fracassos, para que sirvam de advertência e de orientação, uma transparência. Os nossos filhos em casa, a mesma coisa. Eles veem os nossos acertos, mas veem também os nossos erros, mas vão ver como é que nós corrigimos, como é que nós nos perdoamos, como é que nós nos relacionamos. Isso é fundamental para nós pais. Importante aqui também, uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. Uma frase de Jim Wheeler. Uma criança provavelmente, preste atenção, não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus no seu pai. Nós somos responsáveis, pais, em mostrar e apontar o caminho. Porque se Deus é considerado como pai, há muitos filhos, há muitas crianças, há muitos adultos hoje, que o pai, e ver Deus como pai não é uma boa referência, porque não tiveram bons pais. Há uma responsabilidade. E como perdemos quando nós não sabemos e não vemos Deus como pai? A responsabilidade minha e sua, pai, de sermos transmissores de vida e levá-los a conhecer a Deus como pai. Se você, pai, vê Deus como pai, você será um bom pai. Olha, que importante. Se você, pai, vê Deus como pai, você será um bom pai. Apesar das suas limitações, dos seus erros, mas olhar para Deus com o senso, com o coração focado, que Ele é o nosso Pai, é um passaporte para você, mesmo com toda a sua limitação, ser considerado como um bom pai pelos seus filhos e pela sua geração. A sua geração. Vamos chegar lá aqui, deixa essa frase aqui. Como preparamos e como pregamos a palavra? Hoje, o poder da palavra e com a graça de Deus e com o mover do Espírito Santo, hoje é uma grande oportunidade de termos algo sobrenatural acontecendo nos nossos lares. Uma grande oportunidade de mudar, de transformar e de ver o futuro da nossa família, da nossa casa e da nossa geração sendo transformado. Porque Deus é um Deus de geração. E nós estamos construindo a próxima geração. A Bíblia fala de uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. E é responsabilidade nossa, da nossa geração, de levarmos os princípios e os preceitos da palavra de Deus na nossa geração. Terceiro ponto aqui que eu quero destacar, de atitude que nós pais devemos ter. Deu importância
terceiro ponto aqui, Jairo deu importância ao que era mais importante. O mais importante devia ser Jesus, que foi o caso para ele, e também a sua família. A Bíblia declara em Salmo 127, dá uma olhadinha, Salmo 127, versículo 3 a 5, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Duas verdades aqui. Os nossos filhos são herança. Não são as posses, não são os títulos, não são os bens materiais, mas são os nossos filhos que a Bíblia declara que é a herança. Olha que importante. Os nossos filhos continuam sendo herança, mesmo distantes. Os filhos são preciosidades. Vou falar aqui um pouquinho sobre isto. Mas dá uma boa notícia para você e te lembrar que mesmo os filhos distantes continuam sendo herança. Pelo fato de filhos tomarem decisões, irem por caminhos tortuosos, muitas vezes nós pais não temos considerado o filho como herança. E se nós pais somos responsáveis, já não consideramos mais este filho como herança, o que é que se pode esperar? O resultado daí, de uma sociedade totalmente corrompida. Por exemplo, só para nós entendermos aqui, não é a distância física, não é a distância, estou me referindo aqui à distância de coração, às vezes um filho pode estar do outro lado do mundo, mas aquela distância do coração que um filho pode estar enfrentando, ou estar distante de Jesus, o filho pode estar distante de Jesus. E aí nós pais corremos riscos, ou por não estar na mesma religião que a nossa, não frequentando a mesma denominação, e nós descartamos o filho e não mais o consideramos como herança. Por exemplo, se você notar nas penitenciárias, a fila para as visitas agora está suspensa, né? Mas, por exemplo, se você olhar no dia a dia comum, você quase não vê pai na fila. 90 e poucos %, ou quase na totalidade, são mulheres, são mães, que estão lá para visitar e levar uma mensagem de esperança para os filhos. Os pais, porque muitas vezes eu já atendi, nós como os pastores, atendemos pessoas e ficamos, assim, de alguma forma, comovidos por alguns pais abandonarem seus filhos. Por causa do orgulho. Como é que meu filho com o meu sobrenome hoje está preso, meu filho aconteceu isso. Então, bastante atenção nisso. Esse texto também diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Será que nós estamos dispostos a enviar os nossos filhos como flechas para irem distante, para irem mais longe? Porque flecha, ela vai além do guerreiro, ela vai aonde o guerreiro não pode ir, não pode alcançar. Será que nós pais estamos enviando os nossos filhos? A responsabilidade de nós pais enfrentarmos nossos filhos e enviarmos como flechas, formar nossos filhos para irem mais longe. Sabe o que é que vai depender disso? Primeiro passo da graça de Deus. E o segundo ponto, se nós pais, considerados como arcos da flecha, estamos dispostos a nos curvarmos, a ter a envergadura necessária. Eu e você, pai, estamos dispostos a nos envergarmos para que os nossos filhos possam ser lançados mais longe. Pare para pensar. Depende da graça e depende também da minha e da sua envergadura. Hoje em dia estamos correndo atrás de coisas urgentes e esquecendo das coisas importantes, a tirania da urgência. Principalmente no momento de pandemia, de crise que afeta não só a saúde física, emocional, financeira e social de uma forma ou outra, mas, e aí a gente começa a apagar incêndios, Então aí ficamos atrás e submisso através da tirania da urgência e nos esquecemos
investimos menos potencial nas coisas importantes. Um filho não precisa tanto de presente, mas precisa da sua presença como pai. Precisa da sua presença como pai. Nesse Salmo 127, preste atenção nesses pontos aqui, para nós irmos para o fechamento do nosso raciocínio e orarmos. A aliança de Deus com Adão e Eva. Preste atenção. Em Gênesis 1, 28, onde foi definido uma determinação para nós. Olha que coisa interessante. A aliança de Deus com Adão e Eva continha duas condições interdependentes: descendentes e domínio. Duas palavras-chave: dependentes e domínio. Duas pessoas sozinhas não tinha como enfrentar, não tinha como dominar e governar a terra. Precisaria do quê? Seria necessário o quê? Os descendentes. Para que se cumprisse a missão que Deus estabeleceu em Gênesis 1, 28, era necessário descendentes. Para nós cristãos, pequenos cristos, ter filhos é uma resposta à ordem, à determinação de frutificar e multiplicar, encher a terra e governai-a, em Gênesis 1, 28. Ao criarmos filhos, amarmos os nossos filhos, é uma resposta a essa determinação de Deus quando nos criou. Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar nisto? Você parou para pensar nisto? Para isso é necessário esses dependentes. Por isso, herança diz respeito a que os filhos primeiro são do Senhor. Ver os filhos como herança nos leva a cumprir uma missão. E pensar em herança, saber que primeiro os filhos não são nossos, são do Senhor. Se é Ele que dá a herança, vem dele. Deus dá filhos aos pais, assim como o homem confia a sua riqueza aos seus herdeiros. Quando um casal, um pai, um casamento, se dispõe a amar e servir e sacrificar-se, para quê? Para se formar uma próxima geração. Deus é um Deus de gerações. Todo o sacrifício, todo o empenho, parte-se dá a formação de uma nova geração, que os nossos filhos vão dar continuidade, os nossos netos, até o Senhor vir nos buscar. Amar e cuidar de filhos é uma das principais maneiras pelas quais honramos a Deus e participamos da construção do reino de Deus. Olha que importância, amar e cuidar dos filhos, é uma das principais maneiras de nós dizermos: Senhor, eu estou te honrando com a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E o quarto ponto aqui, encerrando, diz respeito à atitude dos pais, crer no que Jesus declarou. O que é que Jesus declarou para Jairo? Mesmo que as pessoas próximas estão dizendo assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas nós devemos ficar o quê? Com o que Jesus, o que a Bíblia nos diz. Nós cantamos: eu sou o que a Bíblia diz, eu devo fazer o que a Bíblia diz. Aí é o grande segredo. O que é que Jesus diz? Precisamos crer no poder de Jesus. Ele disse assim: não tenha medo, somente creia. Repita você na sua casa: não tenha medo, somente creia. Deixei uns pontinhos aqui para você completar a frase. Por exemplo, qual o seu principal problema hoje? Qual a adversidade que você está enfrentando, você como pai? Relacionamento, finanças, saúde, emocional? Você sabe. Eu queria que você repetisse agora e você completasse a frase. Como Jesus disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia, ela vai ser curada. Então você pode exercitar na sua casa agora a fé, colocando as mãos no seu coração, e você diz: olha, eu não vou ter medo, não tenha medo, vou crer, porque, e se você fala, o problema vai ser resolvido, dá um nome ao problema. Exercite isso. Outro ponto importante, dentro desse ponto que Jesus declarou, olha a atitude de Jesus. Jesus levou quem para entrar dentro da casa nessa hora de urgência?
Pedro, João e Tiago e os pais. Com quem nós estamos andando? Nos momentos de adversidade, quem são os nossos parceiros? Como o pastor César pregou a semana passada, quem são as pessoas que te recarregam? As pessoas que dão apoio? As pessoas que te faz sentir-se filho de Deus, amado de Deus? Cuidado, detalhe. Muita atenção. Quem são as pessoas que estão gerando fé no seu coração? Esta hora não é a hora para qualquer tipo de relacionamento, não. São as pessoas chaves que você tem. Quem são as pessoas que você tem para o momento da adversidade você buscar a Deus e caminhar juntos e provocar um grande milagre? E um detalhe dessa passagem aqui. Jesus tomou a menina pela mão e disse: levante-se. Jesus tomou a menina pela mão. Jesus está tomando você pelas mãos hoje e vendo a sua necessidade, tomando você pelas mãos. Filha, filho, levante-se. Situação, levante-se. Levante-se. E concluindo, o texto diz que os pais ficaram maravilhados. Os pais ficaram maravilhados. Você quer ficar maravilhado também? Você quer ficar maravilhado também? Quer ficar maravilhado? Que alegria, que alegria. Encerrando aqui. Jesus entrou na casa para trazer vida onde estava a morte. Muitos deixam morte entrar em sua casa. Morte dos sonhos, morte dos projetos, dos relacionamentos familiares, família que está praticamente morta dos relacionamentos. Morte emocional, espiritual, não somente física, mas todo tipo de morte que pode estar entrando na sua casa e você talvez se conformou ou nem percebeu. Nem percebeu. Aonde você precisa que Jesus traga vida para você? Aonde você precisa que Ele traga vida? No seu relacionamento com o filho? Para que ele volte para o lar, para casa? Ou o coração dele volte para você, para a sua casa, para Jesus? Para que ele saia das drogas, do caminho ilícito? É isso que você precisa? Então isso que eu queria orar por você nessa noite. Nesse domingo aí na sua casa, eu queria respeitosamente, mas com muita fé. Quero ser essa pessoa que possa andar com você e ter o respeito e a oportunidade de entrar na sua casa hoje. Nós pastores temos o temor e o respeito de entrar na sua casa hoje e dizer: permita-nos orar por você. Ajudar você nas suas conquistas, a te ajudar a perceber que Jesus quer tomar você pelas suas mãos. Filho, eu te amo, vou te socorrer nessa noite. Quem você está chamando para a sua casa? Quem você está levando para a sua casa? Leve Jesus, leve Jesus. Coloque as mãos no seu coração, traga à mente a sua necessidade, a sua aflição. Pais, quero orar também para pais que estão distantes de Jesus. Pais que perderam o relacionamento com Jesus. Com Jesus. E aí as coisas não podem caminhar, não podem progredir. Como está o seu relacionamento com Jesus? Aqui é a grande pergunta. Como está o seu relacionamento com Jesus? Vamos orar aqui, coloque as mãos no seu coração. Algumas coisas que Deus colocou no meu coração para orar por você. Fechando aqui essa palavra. Pais que estão distantes. Filhos que estão distantes. E também, famílias que não sonham mais. Pais que não sonham mais com sua família, projeto para os seus filhos. Coloque as mãos no seu coração, você que se encaixou nessas amplitudes do poder da palavra de Deus, de atuação através do Espírito Santo. E também, especialmente, eu queria orar para recém-casados, ou casados que ainda não têm filhos. Temos o hábito de orar para as mães no Dia das Mães. Mas uma outra forma de ver o ângulo do milagre é orar para os pais, os homens se tornarem pais, porque o resultado vai dar o mesmo. Olhar um outro ângulo, nós abençoarmos você pai, ou você que ainda não é pai, é casado há um bom tempo também, que quer experimentar este milagre, quero orar por você.
Pai querido, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Nessa noite, Pai, é uma noite de milagre, Pai, porque na expectativa de levarmos Jesus para os lares, levar Jesus para as casas, mas principalmente para o coração. Em nome do Senhor Jesus, o pai que está chorando, a mãe que está chorando por um filho distante, em caminhos tristes e preocupantes, receba o ânimo do Senhor. Vejo agora o Senhor Jesus estendendo as mãos e trazendo seu filho de volta pela fé. Há um projeto em cima disso, invista tempo, invista oração, conte conosco, em nome do Senhor Jesus, receba graça, o mover do Espírito Santo, a força do alto, o sobrenatural atuando na sua vida agora como pai. Pai que está distante de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, uma nova chance. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da próxima chance. Receba agora e veja Deus como Pai, ao Senhor Jesus como Rei e Senhor da sua vida agora. Em nome de Jesus, Pai, receba um ânimo novo, receba sonhos, receba graça e a bondade, através do Senhor e da bondade dEle. E você, a bênção da paternidade, a bênção da paternidade, sua esposa gerando filhos tementes ao Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo, Pai, os futuros pais. Recebam graça e a bondade e a herança que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Leve Jesus para casa. Feliz Dia dos Pais. Amamos muito você.